Olá a todos, eu sou a Camila Fontini Carvalho, sou do Polo de Salto e é um prazer apresentar em nome de todo o nosso grupo o nosso trabalho de conclusão desenvolvido sobre a orientação da professora Maísa Cabreira Vieira. Nós escolhemos um tema que toca a todos nós profundamente, a saúde mental no ambiente de trabalho. A Organização Mundial da Saúde já alerta que ambientes mal gerenciados são uma das principais fontes de adoecimento psíquico no mundo. Nesse contexto, os nossos olhos se voltaram para uma profissão que consideramos o pilar da sociedade, a docência. O que encontramos foi um cenário preocupante. O trabalho em educação no Brasil é historicamente marcado por desafios que minam o bem-estar dos educadores, como baixos salários, jornadas triplas para complementar a renda e até uma sobrecarga crônica. E com isso, a crise da Covid-19, ela não criou este problema, mas ela agiu como um catalisador, intensificando drasticamente o desgaste com a transição abrupta. Os professores tiveram que levar para dentro das suas casas o trabalho. O trabalho remoto ele se tornou uma invasão no ambiente doméstico. Uma pesquisa da Escola Nova Era, feita em 2022, confirmou que 66% dos professores avaliaram sua saúde emocional como ruim ou muito ruim. Foi exatamente diante dessa crise humana e de saúde pública que o nosso grupo identificou uma mudança fundamental, uma responsabilidade legal, a norma regulamentadora NR01. Essa norma, ela agora exige que as escolas e todas as outras empresas incluam os riscos psicossociais no seu programa de gerenciamento de riscos, o PGR. Nosso trabalho se propõe a conectar duas pontas, o adoecimento do docente e uma ferramenta legal que agora pode ajudar a preveni-lo. Olá, eu sou a Denise Andrade, sou do Polo de Salto. Como a Camila explicou, tínhamos de um lado professores adoecidos e do outro uma nova legislação. Isso nos levou diretamente à nossa pergunta-problema. De que maneira os fatores de riscos psicossociais afetam a saúde mental dos professores da rede municipal de Salto e como a aplicação do PGR-DNR01 pode ser utilizada pela gestão escolar como uma estratégia real e eficaz para promover um ambiente de trabalho mais saudável? Para responder a esta pergunta, nosso objetivo geral foi analisar esses fatores de riscos em Salto e discutir a aplicação do PGR como instrumento estratégico. Para chegar lá, traçamos objetivos específicos claros. Primeiro, precisávamos dar voz aos docentes, identificando a percepção deles sobre suas condições de trabalho. Segundo, precisávamos detalhar o que a NR01 realmente exige no que tange aos riscos psicossociais. E o mais importante, nosso objetivo final era elaborar indicadores e propor recomendações práticas para a gestão escolar, culminando em um plano de ação. Este trabalho se justifica por 3 motivos centrais. Relevância social. A saúde mental do professor é, no fundo, a saúde do sistema educacional. O adoecimento docente impacta diretamente a qualidade do ensino e o bem-estar dos alunos. Relevância acadêmica. A aplicação da NR01 no setor público, especialmente em escolas, é um campo muito novo e carece de investigações. Nosso estudo contribui para preencher esta lacuna. Relevância prática. A gestão de riscos psicossociais deixou de ser uma boa prática e tornou-se uma obrigação legal. Este TCC fornece um diagnóstico e um caminho para que os gestores de Salto possam traduzir essa exigência em ações concretas e humanas. Olá, eu sou a Franciele Pereira Gomes Martins, sou do Polo de Salto. Para desenvolver nossa análise, nos baseamos em uma fundamentação teórica consistente. Primeiro, definimos o que é saúde mental. Segundo a OMS, não é apenas a ausência da doença,
mas um estado de bem-estar onde o indivíduo reconhece as suas capacidades, consegue lidar com as tensões normais da vida e trabalha de forma produtiva. Quando aplicamos isso ao contexto docente, os dados que encontramos são alarmantes. Cerca de 1/3 dos docentes da educação básica no Brasil sofre de síndrome do burnout. Uma pesquisa realizada pelo IPEC em 2023 mostrou que 71% dos professores relataram níveis elevados de estresse, não por acaso, mas devido à carga de trabalho excessiva. Isso nos leva ao conceito central, a síndrome de burnout. Ela é um distúrbio emocional caracterizado pela exaustão extrema e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes. É importante destacar que a partir de 2025, o burnout foi classificado pela OMS como uma doença ocupacional e foi inserido no CID-11. Isso significa que ele dá ao trabalhador os mesmos direitos de uma outra doença relacionada ao trabalho. O burnout se manifesta através de 3 aspectos: o cansaço emocional, o distanciamento ou cinismo e o sentimento de baixa realização profissional. Olá, eu sou a Maria Eduarda Costa, do Polo Sapopemba, São Paulo. Dando sequência na fundamentação teórica, vou falar sobre o que causa o adoecimento no trabalho, os riscos psicossociais e qual é a resposta da legislação para isso, a NR01. Segundo a Fiocruz, riscos psicossociais são fatores ligados à forma como o trabalho é organizado, às condições e às relações no ambiente profissional. Tudo aquilo que pode gerar estresse e sofrimento. E quando olhamos para um ambiente escolar, isso fica ainda mais evidente. Sobrecarga de tarefa, excesso de burocracia, medo da violência, pouca autonomia e baixo reconhecimento. São situações que, somado todos os dias, levam ao esgotamento do trabalhador. E aí entra uma mudança importante: a atualização da norma regulamentadora, a NR01. Agora determina que esses riscos psicossociais façam parte do PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que substituiu o antigo PPRA, antes focado apenas em riscos físicos e químicos. A partir de maio de 2025, escolas e organizações precisam identificar, avaliar e controlar fatores como estresse, assédio e sobrecarga. Ou seja, a saúde mental passa a ser tratada como parte essencial da segurança no trabalho. Uma mudança de paradigma que reconhece o trabalhador de forma completa. Muito obrigada. Olá a todos, eu sou Luiz Henrique Martins da Silva, sou do Polo de Bauru. Aqui vou falar da metodologia e vou explicar como colocamos essa pesquisa em prática. Para dar conta da complexidade do tema, nós optamos por uma abordagem mista, ou seja, combinamos métodos quantitativos e qualitativos. A abordagem mista é ideal para pesquisa em saúde e trabalho, pois ela nos permite não só medir o que está acontecendo com os dados numéricos, mas também entender por que está acontecendo, através da percepção subjetiva dos participantes. No nosso estudo, foi uma pesquisa de campo realizada com os professores da rede municipal de ensino de Salto, incluindo escolas e o Centro de Educação Municipal, o CEMUS. A coleta de dados primários foi feita por um questionário online, via Google Forms.
O instrumento tinha 17 itens que abordavam desde o perfil demográfico, passando pelas condições de trabalho, percepção da saúde mental, riscos psicossociais e o impacto pós-pandemia. Todo o processo foi ético, garantindo anonimato e confidencialidade através do termo de consentimento livre e esclarecido. O formulário ficou disponível entre 9 e 23 de setembro de 2025 e conseguimos a valiosa participação de 84 docentes. Para a análise, os dados quantitativos foram processados no software Power BI e os dados qualitativos, respostas abertas, passaram por análises temáticas. Olá, eu sou Matias Gomes da Silva, sou do Polo Sapopemba. Agora vamos aos resultados que encontramos com os 84 professores do município de Salto. Primeiro, o perfil da amostra confirmou o que a literatura aponta. A profissão é majoritariamente feminina, com 88% dos respondentes. Um dado que nos chamou a atenção foi o tempo de atuação. A maioria, 41 participantes, possui entre 1 e 5 anos de rede. Isso sugere uma força de trabalho em fase inicial de carreira, um período que, segundo estudos, é marcado por alta pressão e adaptação. Quando perguntamos sobre a carga horária, embora a maioria, 46 participantes, considere moderada, um número muito expressivo, 28 profissionais, 1/3 da amostra, classifica sua carga horária como exaustiva. Mas o dado mais alarmante foi sobre os sinais de estresse nos últimos 6 meses, como cansaço extremo, irritabilidade ou insônia. Somando as respostas, 20 disseram sentir sempre, 27 frequentemente e 34 às vezes. Apenas 3 dos 84 docentes responderam que nunca sentem esses sintomas. Isso nos mostra que o estresse não é um problema isolado, é um fenômeno coletivo. E esse estresse tem uma consequência direta. Como vocês podem ver neste gráfico, quando perguntamos se já pensaram em se afastar do trabalho por motivos de saúde mental, a resposta foi dividida exatamente ao meio. 50% responderam sim. Metade da força de trabalho docente, que respondeu à pesquisa, já considera o afastamento por sofrimento psíquico, e isso demonstra a urgência deste problema. Olá, eu sou Gustavo Henrique da Jacob, sou do Polo de São Roque. O Matias mostrou o nível de estresse e o risco de afastamento. Na minha parte, vou mostrar o porquê isso acontece segundo os próprios docentes. Investigamos a percepção de apoio institucional, perguntamos se a gestão escolar oferece suporte adequado em situações de estresse. A resposta foi muito clara. 40 entrevistados, a maioria, disseram raramente. E 13 disseram nunca. Ou seja, grande maioria dos professores não se sente amparada pela gestão quando enfrenta uma sobrecarga. Também perguntamos, qual o principal fator que afeta a sua saúde mental? As duas respostas mais citadas foram indisciplina e violência escolar, com 29 respostas, e excesso de trabalho, com 21 respostas. Isso mostra que o adoecimento vem tanto da sobrecarga de tarefas quanto da tensão emocional do dia a dia. Aqui, identificamos o que chamamos de vácuo institucional. Perguntamos se os professores têm acesso a programas de apoio à saúde mental promovidos pela instituição, como psicólogos ou grupos de apoio. A resposta, 73,81% disseram que não possuem acesso a nenhum tipo dessa iniciativa. Mas o dado mais revelador é este. Em contrapartida, 98,81%, a quase totalidade dos 84 docentes, responderam sim, que consideram importante que as escolas desenvolvam essas ações. Essa diferença entre 74% que não têm apoio e 99% que desejam esse apoio é a maior justificativa para a implementação de um plano de ação. Olá, eu sou a Kelly Sayonara de Souto, sou do Polo de Louveira. Mediante a tudo que foi apresentado pelos meus colegas, o estresse, a falta de apoio e o desejo claro por mudança, o nosso grupo usou a NR01 como base para construir a principal contribuição prática do TCC.
um plano de ação voltado para a gestão de salto. Este plano de ação não é apenas burocrático, ele é uma resposta direta aos dados que coletamos. Ele se estrutura em 5 dimensões principais, sendo elas o cuidado com a saúde mental, a prevenção da sobrecarga, valorização profissional, mediação de conflitos e monitoramento contínuo. Vou citar algumas dessas propostas. Na dimensão saúde mental, respondendo diretamente a 74% dos professores que hoje não têm acesso a nenhum suporte, propomos a criação de rodas de conversa, grupos de apoio com psicólogos de forma mensal. Na mediação, organização ao trabalho, de forma trimestral, sugerimos uma revisão da carga horária e o equilíbrio das atividades extra-classe, para combater a perspecção e a execução que vimos nos dados. E, crucialmente, na dimensão monitoramento do PGR, propomos aplicar uma pesquisa de clima de forma semestral e revisar anualmente o PGR, garantindo a preservação da saúde mental dos professores e da gestão escolar, como um processo de melhoria contínua conforme a NR01. Podemos afirmar que os objetivos do nosso estudo foram alcançados. Nós identificamos a alta prevalência de sintomas de estresse, analisamos as exigências da NR01 e mais importante, elaboramos um plano de ação estruturado. Concluímos que a adequação da NR01 é muito mais que uma obrigação legal. É um investimento estratégico na saúde mental e na sustentabilidade do ambiente escolar. Este estudo demonstrou que o PGR é uma ferramenta eficaz para prevenir o adoecimento e fortalecer a gestão. Investir em saúde no corpo docente não é um custo, é garantir uma rede melhor de ensino e pessoas motivadas na linha de frente. Em nome de todo o grupo, agradecemos a atenção.